a gente brinca aqui, mas não, o momento é esse mesmo, né? Para aprender, para ter acesso, para rever, para discutir, né? Nada é definitivo, assim, gente. E depois, quando a gente vai para a prática, né? A gente vê que, claro, é importante, a gente está alinhado, né? Mas isso é o menos importante. Né? No final das contas ali é atender mesmo, estar atento, a pessoa se sentir acolhida por você, isso que conta, né, como efeito terapêutico. Né? Acho que o nosso olhar, é claro, vai direcionar a nossa prática, direciona as nossas intervenções, mas não define trabalho, né? Assim, acho que é o dia a dia ali que a gente mostra aí as nossas técnicas, as nossas características, a nossa percepção de mundo, que passa, né, por muitas questões, também pela teoria, né, mas não é definida por ela. Acho que tem outras coisas que definem quem a gente é, como a gente se comporta, como a gente se comunica, né, como a gente trabalha, né, faz ali a nossa intervenção e a nossa interação com as pessoas, né, com os pacientes. Então, acho que é mais um trabalho mesmo de estar atento, né, de estar disponível. Diego, Oi? um dos trabalhos que eu mais gostei seu do semestre passado foi a parte da psicóloga, que ela era de uma abordagem, e você pediu para gente fazer pela TCC, né? Então, assim, esse tipo de atividade eu acho interessante, porque aguça a gente a olhar de uma maneira, como é aquela outra visão daquela outra abordagem e como que você traria aquilo para a sua abordagem ou para a abordagem que o professor está pedindo. Vai ter mais trabalhos assim, não precisa ser o vídeo em si, mas eu digo assim, a gente ter conseguir olhar isso, porque por que eu estou falando isso? Porque o projetão a gente vai seguir aquele supervisor, né? E aquele da onde você foi para o grupo. E é interessante porque você consegue, como é que eu posso explicar? Você consegue aprender, às vezes, alguma outra coisa do outro que você ainda não viu, ou então começar a achar, olha, isso aqui nessa situação, às vezes, talvez a psicanálise. Eu não sei se tem fundamento o que eu estou falando, mas tem muitas pessoas que eu leio, ouço e vejo, eles falam que tem situações onde uma abordagem, naquele caso, encaixaria de uma certa forma, e no outro, uma outra abordagem. E seria isso mesmo? Ou todas as abordagens você acha que daria para atender aquela demanda? Sim, Patrícia, né? Acho que foi uma boa lembrança. Eu também estava revendo, né, aquela atividade individual em que vocês fizeram uma avaliação cognitiva das crenças, né, da psicóloga Sheila, né, que é uma psicóloga humanista. Então, vocês fizeram esse exercício, né, de fazer uma leitura de um relato dela sobre a experiência dela, né, sobre a vivência dela a partir, né, da leitura cognitiva. Então, sim, a gente pode pensar em várias atividades nesse sentido aqui também na nossa disciplina, né, respondendo a sua pergunta. Inclusive, eu sugiro, né, que vocês leiam o capítulo 1 do livro Fronteiras da Terapia Cognitiva. O capítulo 1 a gente vai usar, né, nas próximas aulas também, que é um capítulo do Aaron Beck falando sobre a perspectiva de esquemas e modos, que é, né, uma perspectiva importante na TCC, que vai para além
daquele modelo de crenças que nós vimos no semestre passado, né? Então, acho que assim, complementando o olhar cognitivo, a leitura, né, dessa perspectiva dos modos e dos esquemas, pensando, né, que o próprio Beck trouxe essa reflexão a partir de um texto publicado, então, no livro Fronteiras da Terapia Cognitiva, é o primeiro capítulo deste livro. E já coloco também como atividade aí para a próxima semana que vocês façam, né, o diagrama de conceitualização cognitiva do Bob, né, que é é um caso que ele cita neste capítulo, né? Então ele faz um relato, né, de um paciente, né, e com ali algumas indicações de comportamentos e pensamentos, né, a fisiologia, descreve algumas situações, alguns sintomas deste paciente Bob, né? E eu queria que vocês fizessem aquele exercício do diagrama, né, e pudessem compartilhar depois da semana que vem. Isso pode ser individual, não é para entregar, né, assim, é para o treino mesmo, né, a partir dessa leitura. Então já fica aí uma atividade para o nosso próximo encontro. E sim, acho que quando a gente pensa na TCC, a gente pensa numa terapia que vai buscando evidências, né? Então, evidências de que funciona, né? De que tem êxito. Tem muitas evidências da TCC para os transtornos de humor, como, né, a depressão, por exemplo, que foi exatamente de onde partiu, né, o olhar cognitivo, né, do trabalho do Aaron Beck, e depois, é claro, foi buscando evidências para outros transtornos também, outras demandas que poderiam aparecer no contexto clínico, né? Então, tendo evidências, aquela abordagem consegue, né, atender, né, intervir. Num contexto, talvez, de ensino e aprendizagem, eu acho que é possível que vocês ouçam coisas dessa forma, né? De que talvez uma abordagem respondesse melhor ou outra, né? Na vida prática, né? Pensando aí né, no seu dia a dia, é claro que você pode ser... Aí é mais um interesse seu do que talvez uma limitação da abordagem que você escolheu, né? Então, por exemplo, você pode ter ali uma especialização em transtornos alimentares, né? E de alguma forma um interesse em estudar e atender demandas relacionadas aos transtornos alimentares. Você pode ter um interesse em trabalhar a infância e a adolescência, né? E aí, de fato, focar, né, a sua intervenção a partir, então, né, de uma fase de desenvolvimento humano. Então, acho não, né, eu vejo, né, na minha experiência, na prática e no contato com os colegas, que essa direção pós-faculdade é muito mais uma direção de interesse daquela pessoa, de escolhas que ela foi fazendo na vida dela, de até oportunidades que foram surgindo, né, na carreira dela, do que, de fato, uma limitação ou né, uma importância maior de tal abordagem ou menos da outra abordagem, né? Então, acho que na prática, o que acaba determinando aí não é necessariamente a abordagem. É claro que talvez você possa encontrar ali algumas limitações técnicas, dependendo, né, do contexto que você está, do ambiente que você está trabalhando, e aí, né, você pode até fazer algum outro encaminhamento, né, para algum colega ou algum profissional que você conheça. Mas eu não avalio que necessariamente tenha, assim, a TCC só vai olhar para esse, né, ou a humanista para isso, ou a psicanálise para aquilo, né? Acho que não é essa a direção que as abordagens
estão fazendo ou que a gente deva fazer enquanto profissional, né? Eu fiquei um pouco, não, eu fiquei bem reflexiva hoje de ouvir um relato de uma psicóloga de uma abordagem. E na internet você vê muito isso, né? Falando de evidências, enfim, e aí dá a impressão, assim, de uma guerra ali, sabe? Tipo, e eu fiquei muito comovida com o relato dessa psicóloga, e aí eu comecei a pensar, eu falei assim, nossa, mas tem tantas abordagens, né? E se usam, se utilizam de uma forma correta, você entende que aquilo é para ajudar, é para tratar, enfim. E não sei, Diego, eu comecei a pensar, eu não sei, eu achei que ela estava tão assim, ela se expôs tanto assim, ela estava tão sentida com o rumo que aquilo estava tomando, que eu não tinha parado assim, sabe? Tipo, para você ouvir o outro mesmo, ouvir as questões, ouvir cada profissional daquele que segue, que tem aquela abordagem, que tem a outra, enfim. Mas a impressão que se dá, não sei se, né, porque eu ainda sou leiga, não entendo, né? Mas se cada um escolhe o seu que mais, ou ela se escolhe você, eu não sei, assim, onde você se identifica dentro daquela abordagem, não é estranho assim o outro achar que está falando do seu trabalho ou daquilo que você trabalha? Você não acha que isso assim está indo? Que caminho que você acha que está indo essa discussão? Não sei se eu conseguir explicar assim, essa questão de ter ou não evidência, de ser ou não ciência, por que se fala tanto disso e não daquilo, ou é mais ou menos nessa direção. Eu fiquei muito impactada com o discurso da psicóloga, né? E realmente eu fiquei reflexiva. Eu falei, eu vou conversar com o Diego. Olha, Patrícia, eu entendo, né, um pouco dessa guerra, assim, na graduação, né, e acho que daí até envolve outras coisas, né, identificação com o professor, identificação com uma leitura, né, tem tantas coisas que vão direcionando ali, né, o olhar do estudante e tal. E acho que isso talvez faça algum sentido nesses momentos, né? Tem que escolher alguma coisa e aí me parece, né? Essa brincadeira, esse conflito que pode surgir internamente ou entre colegas, frente, né? Colegas de classe, frente às escolhas que a gente faz, né? Mas olha, eu comecei até a aula falando, né? Assim, a gente ouve, eu ouço, né? Pessoas que estão querendo se matar. Então, acho que assim, pouco importa, né, a teoria que está, né, que tá direcionando a minha prática, eu preciso de fato acolher essa demanda. A pessoa está ali em sofrimento, então acho que tem algumas coisas que, né, acho que um pouco dessa, não é isso que a gente precisa estar investindo energia e tempo, sabe, para discutir, seja na internet, ou seja, né, na nossa vida, na nossa formação. Né? A gente trabalha lá no CAPS, por exemplo, tem profissionais com diferentes abordagens, mas a gente precisa, né, dar uma resposta à minha família, dar uma resposta à escola, né, de alguma forma fazer intervenções com aquela pessoa. Né? Então, acho que, né, olhando para as demandas que nós temos, né, e para o caminho que, enquanto sociedade, a gente vai seguindo, eu penso que essa discussão fica aqui na graduação, uma outra brincadeira, e na vida depois a gente nem deveria levar em consideração, sabe? Porque a pessoa não nos procura necessariamente por conta de uma coisa ou outra, assim, talvez um ou outro conheça, mas no geral é porque ela está sofrendo, porque ela quer ajuda, porque ela está com algum problema, e aí ela, né, precisa
E eu penso que as pessoas acabam se identificando mais até com a pessoa, com o profissional, do que tipo, necessariamente a abordagem que ele segue, assim, né? Ao menos que ela seja de fato uma estudiosa, ou aluno, né? Aluno de psicologia, né, leva isso muito em consideração, assim, né? Meu terapeuta, ele é psicanalista, né? E eu acho que foi mais um exercício, mas eu também passei por outros psicanalistas que eu não me adaptei. Então, inclusive, depois eu descobri que uma das que eu passei antes do atual terapeuta foi professora dele, né? E eu me identifiquei mais com ele, né? Quem eu hoje é o psicólogo que eu passo, né? Então, acho que tem outras questões aí que envolvem, né, a escolha, a identificação, a manutenção de né, de um tratamento psicológico do que, de fato, a abordagem em si, né? Então, vamos ficar aqui, né, nas nossas brincadeiras de corredor, né, uma outra coisa que a gente possa fazer, mas não levem isso para a vida, não, gente. Não leva isso para fora da faculdade, não, porque para o paciente isso não importa tanto, né? Não importa nada, na verdade. Né?